gente, o Vida Saudável tá no ar e a gente continua nesse formato que você conhece, fazendo nossas entrevistas virtualmente, obedecendo assim o distanciamento social que continua sendo imprescindível nesse tempo de pandemia. No programa de hoje a gente vai falar sobre teleatendimento. A medicina, ou melhor, a telemedicina, ela foi a desbravadora desse caminho e durante a pandemia ela se consolidou e abriu espaço para outras modalidades poderem acontecer nesse formatinho assim, bem à distância. Então você vai conhecer a fisioterapia e também um professor de judô que dá aula para o mundo inteiro. O Vida Saudável tá no ar e a gente volta logo depois do intervalo. Até já! Bom, para a gente ter hoje essas modalidades, essas especialidades acontecendo à distância, teve um precursor. Esse precursor foi a telemedicina. Quem vai explicar tudo para a gente, como começou e como se estabeleceu, é o cirurgião torácico Jean Carlo Cavalcante. A pandemia do coronavírus trouxe diversos impactos, no mundo todo. Não foram só negativos, porque se a gente passar a pensar nas consequências, da pandemia no sentido da tecnologia da informação, vem aí então a telemedicina, que tem ajudado pessoas no mundo inteiro, especialmente no diagnóstico da Covid-19. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou Jean Carlo Cavalcante, ele que é médico cirurgião, para falar um pouco sobre esse tipo de atendimento. Muito bem-vindo, viu, doutor Jean Carlo? Olá, Luísa. Estamos aqui para responder qualquer pergunta. Quando começou esse tipo de atendimento? Não é novo, apesar da gente estar ouvindo mais falar agora, durante a pandemia, doutor? Exato. A telemedicina, ela envolve 3 pontos. Envolve a telemonitoramento, a teleorientação e a teleconsulta. Então, o que existia há muito tempo, há mais de meio século, é a telemonitorização do paciente, que é o envio de dados do paciente, como pressão arterial, como saturação do sangue, pulsação, envio à distância para o médico. E agora, mais recentemente, a teleconsulta e a teleorientação é que está mais em evidência de alguns anos para cá. E sempre foi regulamentada, sempre foi permitido esse tipo de assistência médica? Sempre houve uma regulamentação por parte do Conselho Federal de Medicina que a partir do início da pandemia, essa regulamentação do Conselho Federal de Medicina, ela foi posta de lado porque uma nova lei, uma lei ordinária aprovada pelo nosso Congresso Nacional, é que vai regular a telemedicina até o final da pandemia. Então é uma lei em aberto porque ninguém sabe quando será o final da pandemia. Mas, enquanto durar a pandemia, a telemedicina estará regulada por essa lei federal ordinária que foi aprovada em maio do ano que passou. É possível fazer esse tipo de atendimento em todas as especialidades ou alguma outra se faz necessário realmente o contato presencial? A telemedicina no Brasil, ela começou para atender as regiões de difícil acesso, como a região amazônica, por exemplo. Então, o paciente está em São Gabriel da Cachoeira, não há médico nessa cidade, e aí ele fazia a consulta por telemedicina com o médico que estava em Manaus. Então, hoje, a telemedicina ela pode ser feita por qualquer especialidade. O que a regulamentação ela procura é tentar normatizar a relação médico-paciente. Por exemplo, a primeira consulta, é sempre aconselhável que a primeira consulta seja feita de maneira presencial, para que o médico possa ter contato com o paciente, possa haver aquela empatia entre médico e paciente. A partir da primeira consulta, o paciente não vai precisar voltar para mostrar exames, para dar um retorno do tratamento, ele pode fazer por telemedicina. Então, nós temos nessa regulamentação, temos alguns pré-requisitos para que se façam a telemedicina, como por exemplo, o sistema de conversa ou de gravação da consulta tem que ser um sistema confiável em termos de segurança, não pode ser por qualquer sistema, não pode ser pelo WhatsApp. Então tem alguns detalhes nisso aí. Agora, Luísa, a tecnologia está tão evoluída que, por exemplo, na China, eles já estão desenvolvendo um cobertor conectado ao computador
onde ele põe esse cobertor no abdômen do paciente, por exemplo, e aí o médico, à distância, palpando uma almofada, tem a sensação táctil, semelhante àquela sensação táctil do videogame, quando as pessoas jogam videogame, que você tem a sensação táctil da raquete, quando você está jogando videogame, por exemplo. Então, o médico vai conseguir palpar o abdômen à distância. Hoje, por exemplo, o fundo de olho, que é aquele exame que o médico coloca aquele aparelho pertinho do seu olho, já pode ser feito com um celular. Agora, são tecnologias ainda muito iniciais ainda. Nós temos na China e na Índia, porque, ao contrário do que muitos pensam, que a maior tecnologia em telemedicina está nos Estados Unidos ou na Europa, não. Hoje, os países mais desenvolvidos em telemedicina é a China e a Índia. Eles têm 1,5 bilhão de habitantes e precisam realmente da telemedicina para poder atender todas as regiões desses países que são também continentais. Mas, assim, cirurgias já são feitas à distância, não é isso? Sim, hoje um dos ramos da cirurgia é a cirurgia robótica. É uma cirurgia onde o médico só faz a incisão, introduz os braços do robô e ele vai para um console e ali ele faz toda a movimentação, tem uma visão ampliada, até 10 vezes, e aí ele consegue operar no console. Então, essa telecirurgia robótica, ela pode ser feita à distância. Então, um médico, por exemplo, em outro país, pode manipular o robô aqui em Natal. A única exigência para isso é que tenha, aqui em Natal, ou no local onde o paciente estiver, tenha um médico habilitado a fazer essa cirurgia aberta, caso alguma coisa dê errado. Então, isso hoje na Europa é muito frequente, um cirurgião está num país operando um paciente no outro país. Agora, como medida de segurança, deve ter sempre alguém capaz de resolver alguma bronca caso algo saia errado. Tem algum tipo de desvantagem nesse tipo de atendimento? Olha, a primeira desvantagem é a perda da relação médico-paciente, principalmente no atendimento clínico. A segunda desvantagem é a questão do exame físico. Você palpar, você auscultar, que isso mais cedo ou mais tarde vai ser superado, mas é importante, o toque do médico no paciente, isso é muito importante. Então, há essa quebra da relação médico-paciente, ou pelo menos esse arrefecimento dessa relação. Então, essa é uma preocupação, para que a medicina não fique robotizada, não fique uma coisa mecânica. E por falar em robotizada, já existe um robô chamado Watson, um robô da IBM, vocês podem colocar aí no Google Watson IBM, que é um robô que responde questões de clínica médica. Você informa para ele, você informa a sua idade, seu peso, que você está com dor de cabeça, você está sentindo tais e tais sintomas, e ele consegue chegar, através de um algoritmo, ele consegue chegar a um diagnóstico, na maioria das vezes, acima de 90%. Então, o Watson está sendo usado tanto na medicina como para a área do direito. Então, é uma coisa muito interessante que pouca gente conhece. Mas basta digitar Watson IBM no Google, vocês vão ver vídeos, vão ver textos sobre esse computador dando diagnósticos. Então, é o futuro que todos nós, médicos, pacientes, população em geral, vai ter que se habituar com isso. Eu queria que, se possível, né, se você tivesse deixado seus contatos, suas redes sociais, ou até do conselho, para que o pessoal que está em casa acompanhando a nossa entrevista possa entrar em contato com vocês para tirar quaisquer dúvidas, né, que surgirem. @CREMERNE, que é o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte. O Conselho Regional de Medicina, ele tem um setor de consultas que qualquer pessoa pode, através das redes sociais do Conselho Regional de Medicina, pode fazer a sua consulta e aí a gente responde no prazo de 15 dias sobre dúvidas sobre telemedicina ou qualquer outra coisa em relação à medicina. Não sai daí que depois do intervalo tem mais vida saudável para você. Até já! A fisioterapia também se reinventou e as pessoas começaram a fazer os atendimentos, as reabilitações nesse formato à distância. Quem vai explicar também pra gente essa modalidade nova que acontece virtualmente é Tayane Pacheco. A fisioterapia também se modernizou
nesse processo que a gente está vivendo, né, da pandemia. Quem vai falar mais sobre esse assunto? Tayana Pacheco, ela que é fisioterapeuta e tem um trabalho voltado para a telereabilitação. Bem-vinda, Tayana. Olá, Luísa. Olá, tudo bom, pessoal que está assistindo? Tayana, como é possível? Porque a fisioterapia, ela necessariamente precisa ali do toque, ou pelo menos daquele olhar atento do fisioterapeuta, né? É muito interessante essa pergunta e achei legal você falar necessariamente precisa do toque. Aí que está o pulo do gato. Muitas vezes não precisa, não necessariamente a fisioterapia precisa daquele toque, né? Então, assim, a gente trabalha os nossos pacientes, digamos assim, né, nos atendimentos, para proporcionar autonomia e independência. Então, é como os nossos filhos, né, que a gente se cria para o mundo, não é assim? Na fisioterapia, isso é da mesma forma. A gente prepara os nossos pacientes para eles não ficarem dependentes de atendimento fisioterapêutico, para eles conseguirem fazer as atividades deles sozinhos. Existem situações que a gente consegue fazer esse olhar crítico e dar a orientação para o paciente, empoderar o paciente. A gente fala muito hoje em dia desse termo, do paciente empoderado. A gente precisa levar essa responsabilidade do atendimento, do cuidado da saúde para o paciente. E no teleatendimento isso é muito possível fazer. E mais, tem a vantagem, muitas vezes o paciente, quando ele é atendido de forma online, ele está em casa, né? Ele está no seu ambiente de casa, familiar, então ele se sente à vontade naquilo ali. O fisioterapeuta ele também consegue ter um olhar nesse ambiente domiciliar que ele está fazendo um exercício. Então a gente entra na casa do paciente e isso para a gente é muito bom. E muitas vezes isso ficou muito esquecido na prática clínica. Por exemplo, a gente faz muita avaliação da independência funcional, né, da funcionalidade. O que ele faz em casa? Ele toma banho sozinho? Ele come sozinho? Ele anda sozinho? E aí, muitas vezes, a gente faz isso entrevistando e o paciente diz, eu faço tudo isso sozinho, mas assim, uma coisa muito solta, a gente não conseguia imaginar aquele paciente fazendo aquilo na casa dele. E o teleatendimento acaba também trazendo essa vantagem, né, do profissional ele conseguir enxergar o paciente dentro do dia a dia dele, que eu acho que é o principal foco da fisioterapia, independente do atendimento ser online ou de não ser online. Ele passa a ser protagonista das suas ações de saúde. E isso é muito importante, porque, na verdade, acho que é muito cultural também essa questão da dependência do paciente estar num ambiente clínico, estar em um ambulatório. Então, isso é uma coisa que a gente vem trabalhando já para mudar na cara da fisioterapia. E quando veio a pandemia, com a regulamentação do COFITO permitindo teleatendimento, então a gente pensou, nossa, então é agora, o momento é esse, porque o paciente está sozinho em casa. Então ele vai entender que se ele não seguir aquelas orientações que a gente está passando, ele não vai evoluir, né? E assim, a gente tem visto muitas evoluções, né? Evoluções clínicas, o paciente melhorando, se sentindo bem, sabe? Então, esse é ao meu ver, esse é o brilho, né, do teleatendimento, da telefisioterapia. Vocês fizeram algum tipo de atualização? A telereabilitação, esses atendimentos online com foco na reabilitação, ela já é bem consolidada em outros países também. Então, a Austrália já faz telereabilitação há muito tempo, os Estados Unidos também já faz há um bom tempo. Então, você acha na literatura algumas referências, você acha artigos científicos. Eu acabei juntando muito material, muita coisa, e lancei esse curso, fiz 2 lançamentos e foi um sucesso. Estou para abrir agora permanente o curso online, justamente para esses profissionais se capacitarem. Tem paciente que não quer mais nem saber do ao vivo, né? Quer ficar só à distância mesmo, não quer ir mais na clínica. O teleatendimento traz facilidades que não são somente relacionadas à questão do isolamento social da pandemia. Mas tudo bem que tudo isso começou por causa da necessidade do isolamento social. Mas a gente sabe que tem a questão de quebrar barreiras geográficas, né? Tem a questão da comodidade dele fazer aquilo ali em casa, né? Da segurança. Então, existem outros benefícios, né? Outras vantagens, digamos assim, que vão além dessa questão.
E os pacientes acabaram enxergando isso também, né? Então, quando ele se viu na possibilidade de escolher entre fazer ela em casa ou ter que se deslocar para um grande centro, né, como uma cidade maior que tem uma estrutura, ou até mesmo dentro da cidade, mas a gente sabe que às vezes pessoas com mobilidade reduzida, com dificuldades, a gente tem, é complicado sair de casa, né? E tem que se preparar, se arrumar, é toda uma logística familiar que muitas vezes isso é complicado. Então, acaba dando certo por esses motivos também. Então, o paciente acabou enxergando que, nossa, tá dando certo. Eu tô evoluindo clinicamente, tô melhorando os meus sintomas, tô em casa, tô seguro, então tá tudo bem, então tá dando certo. Muito obrigada, Tayana, pela sua participação. Eu queria que você deixasse aqui seu contato para as pessoas que estão nos assistindo puderem tirar dúvidas com você e também os fisioterapeutas que querem, de repente, fazer o curso. Tenho postado muitas coisas nas minhas redes sociais, principalmente no meu Instagram, então é o @doutora Tayana Físio, tudo junto. E aí lá tem muito conteúdo, né? E no link da própria bio, vocês têm acesso a uma aula gratuita, inclusive, e acesso também a esse curso de capacitação. São 7 módulos, eu trago evidências científicas, né? Trago abordagens mais práticas, ideias de aplicativos que a gente pode usar para facilitar a nossa vida durante o atendimento. Então, eu espero que vocês curtam o material que está lá para vocês. O Vida Saudável não terminou ainda. No próximo bloco, você vai conhecer o sensei Eudes Monteiro. Ele dá aula de judô para o mundo inteiro. Durante o tempo de pandemia, as atividades físicas, esportivas, elas precisaram ser suspensas. Mas as pessoas tinham essa necessidade, essa vontade de continuar treinando. Foi aí que Eudes Monteiro, professor de judô, teve a ideia de transmitir as aulas online. E assim nasceu o teleatendimento de judô. Bom, no nosso programa hoje você já viu que é possível a gente fazer atendimentos médicos à distância, assistência de fisioterapia, reabilitação à distância. Mas você já pensou em fazer uma aula de judô também de forma virtual? Será que é possível? Quem explica isso pra gente é José Eudes, ele que é professor de judô e tá bem longe, ele tá no Canadá, mas com alunos aí por toda parte do mundo. Tudo bom com você, Eudes? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado por nos receber. Vocês que estão aí em Toronto há um pouco mais de 3 anos, enfrentando o que é mais de 2 anos, eu acho, né? Uma pandemia. Tiveram, então, que se reinventar, improvisar, dando essas aulas de judô à distância? O judô, ele tem aquele contato físico, né? Então, nós tínhamos que fazer alguma coisa. E aí, fomos fazendo e bolando a aula online. Um modelo de aula que pudesse ser para todos. Porque nós sabíamos também que as pessoas em casa não podiam estar fazendo uma atividade um pouco mais forte, mas, né? Então, a gente foi improvisando e foi melhorando. Porque já com tanto tempo dando aula, né, você vai melhorando o seu modelo de aula, né? E vai atingindo mais gente. Qual é o objetivo dessa aula de judô? O que é que dá pra gente tirar de uma aula de judô à distância? A gente procura levar o mais próximo de uma aula normal, né? Então começa pelo requisito, primeiro requisito, que é o kimono, que eles sentem a falta do cheiro de estar botando aquela roupa diferente, né? E aí depois a nossa academia, ela tem uma metodologia que ela segue muito a cultura japonesa. Então ela continua falando palavras em japonês, a gente faz questão de por favor, obrigado, desculpe, tudo em japonês, né? Então isso é uma coisa que a gente mantém na aula. Começa com cumprimento, tem um breve aquecimento, depois a gente explana alguma técnica, mostra. No judô nós temos uma coisa que chama Tandoku Geiko. Significa em japonês, Geiko é treino e Tandoku é solitário. Então treino sozinho. Nós já temos essa prática de uma imaginação de treino. Então, quando nós apresentamos uma técnica, a gente faz uma técnica simulando que existe alguém na sua frente, que você está fazendo todo o movimento
funcionar, né? Na sua mente. Então você passa a fazer esse movimento sozinho. E dá um tempo para que os alunos comecem a pensar na técnica e fazer sozinho. Aí, como eu falei que nós fomos melhorando, de vez em quando traz a técnica e mostra em vídeo para eles em aula, mostra fazendo, mostra o vídeo de uma situação e depois eles vão praticar. Então, isso faz com que eles aumentem esse leque deles de percepção de técnicas e coisas até que às vezes eles não se atentavam a fazer. Quando você está fazendo ali em casa, sozinho, você passa a ter uma outra percepção. Que legal. E qual o perfil desses alunos? A idade deles, né? Quem é que se interessa? Já eram ex-alunos? Vocês já davam aula assim? Nosso público aqui é um público, por incrível que pareça, é um público mais velho, né? Pai de família, né? Que como eu falei, às vezes ele também está em casa e tá com as crianças e tá com todo mundo ali, ele precisa daquele momento dele, né? Pronto, é o momento que ele vai se guardar ali, liga o videozinho dele, vai fazer a aula dele, né? Aí vem a importância da atividade física, né? De estar fazendo um movimento, de estar praticando um exercício. O corpo e a mente, isso é uma das coisas que as terapias orientais trabalham muito, e o judô a gente trabalha muito, tem que estar sempre em equilíbrio. Então, por mais que a gente trabalhe uma atividade física ali, a gente está trabalhando a mente dele para que a atividade física flua. Isso é muito importante. Quando você está trabalhando a mente junto, o seu corpo trabalha mais suave, trabalha melhor, responde melhor. E aí, no finalzinho, a gente sempre guarda aquele finalzinho que é o toquezinho, né? Que é a atividade física. Não pode ser muito intensa, porque a gente precisa entender a realidade de hoje, mas que force a eles movimentarem mais o corpo, né? Gastar mais energia, ter um gasto energético calórico maior. Então é sempre no finalzinho aí tem as flexões, tem os abdominais, tem os agachamentos. Depois que passar a pandemia, existe já algum projeto de vocês aí de continuarem, né? De darem continuidade a esse tipo de aula, essa aula virtual? Então, nós fizemos uma coisa que foi muito bacana. Teve uma época que teve como se fosse um lockdown, em Natal e aqui. Então, nós bolamos uma competição online. Mas o objetivo da competição não estava só em quem ia ganhar ou não ganhar. O objetivo da competição estava na participação. Então, nós tivemos aí 150 alunos participando. Nós tivemos alunos meus que hoje moram na Alemanha, que moram no Chile, que moram sabe? Eles se envolveram. Nós fizemos um modelo de competição que todos poderiam participar. Então, era a hora deles colocarem o kimono novamente e se envolver naquele momento. E foi uma coisa que todos adoraram. Então, esse modelo, com certeza, nós vamos continuar. E o nosso mundo hoje também está bem virtual, né? A gente está o tempo todo fazendo vídeos, fazendo isso, e as pessoas participando. Então, é necessário essa aula, eu acredito que ela vai ficar. Eu queria que você deixasse seu contato, suas redes sociais, para o pessoal que está em Natal, em Mossoró, em Santa Cruz, lá em Alexandria, poder fazer, de repente, uma aula de judô, né, diretamente com o professor lá do Canadá. Nós temos a rede social, que é o Facebook, né? Tá como Sensei Eudes Monteiro. E nós também temos o Instagram, que também está como Sensei Eudes Monteiro. E também nós temos o YouTube, que as pessoas podem estar acompanhando nós pelo YouTube, que também está como Sensei Eudes Monteiro. Bom, gente, o Vida Saudável de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia, viu? Espero que você tenha gostado. Então, dúvidas, sugestões e críticas, passa lá no nosso Instagram, que é o @VidaSaudávelTVAL, ou ainda lá no meu perfil pessoal, que é o @VemCaLuísa. Um recadinho só, se você ainda não tomou a vacina, corre para se vacinar, se já tiver chegado a sua hora. Se ainda não tiver chegado a sua hora, usa a máscara, use o álcool gel. A gente continua fazendo esse distanciamento social e logo, logo a gente vai estar livre dessa pandemia, tá certo? Até a próxima semana. Tchau!